Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Nosso objetivo sempre é contar a história de empreendedores, empresários, gente que faz, que não é teoria, é gente que faz, que tem uma caminhada. A nossa intenção sempre é inspirar, passar aprendizado com quem já fez. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo e cliente. Ele tem CNPJ há mais de 19 anos. Ele é proprietário da Corpus Acessórios e sócio da empresa Cunhados Material Elétrico e Hidráulico. É casado com a Cristiane, eles têm 2 filhos, a Taira de 28 anos e o Pedro Henrique de 9 anos. Eu recebo aqui o Leandro Nunes Corpus. Seja bem-vindo, Leandro, é um prazer recebê-lo para o nosso podcast. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Cauã. Obrigado pelo convite desse projeto lindo que tu está fazendo aí, a gente tem acompanhado. Obrigado. E me sinto agraciado com esse convite aí, de também poder contar a minha história. Muito bem. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, Leandro? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Tu está com 49, né? Tô com 49. A minha história de trabalho começa ainda criança com meu pai. Não sei se eu posso contar. Sim, ótimo. Eu tive o privilégio, eu digo privilégio de ter o meu pai até os 12 anos, porque muitos não têm. Eu perdi meu pai num acidente trágico aos 12 anos. Certo. Aí ficou eu com 12 e a minha irmã com 9 anos. E eu tive um convívio assim de trabalho com ele aproximado dos 8 anos aos 12. Meu pai era um cara, apesar do pouco estudo, acho que ele tinha segundo ano primário, escrevia mal e lia mal, mas um cara tinha muita visão, uma pessoa inteligente. E meu pai tinha caminhoneiro, e a gente comprava mato e cortava. Aí para vargem, aí nas fazendas, comprava os matos em pé e derrubava, vendia madeira para as estufas, vendia ali, às vezes ganhava as licitação da CESA ali, que as madeiras que tem ali para secagem de arroz, nós entregamos ali. Sim. E toro, vendia madeira, vendia tábua, trama para cerca, moeirão, a gente tinha as equipes que fraquejavam o moeirão, e eu Deus cedo trabalhava. Às vezes eu ia pro mato com o pai para alcançar alguma coisa, fazer um fogo para esquentar comida lá pros peão. Certo. Então a gente sempre, Deus de cedo, o pai era um cara meio, não vou dizer bruto, é uma pessoa daquelas antigas que ele foi criado no trabalho, com sacrifício, então a gente sempre trouxe. E eu agradeço muito esses 4 anos que eu tive de ensinamento dele. De aprendizado, né? Aprendizado. E aprendi muito e levo para a vida, e até hoje eu uso isso. Certo. Então eu comecei com criança ainda, e aos 12 tivemos essa tragédia aí com a perca do pai, e aí ele desestruturou, né, aquela parte de trabalho, porque aí ficou o caminhão, ficou as ferramentas que a gente trabalhava, e a minha mãe, que era e é do lar, né, não sabia atuar nisso aí, não tinha nem como, né, ficou muito nova, minha mãe ficou com 30 anos, né, meu pai morreu aos 37. Novo, E daí tivemos que vender aquela parte ali de caminhão, trator, ferramental, as máquinas de corte de máquina, e daí tivemos que recomeçar de novo, tudo aí. E aí eu com 13 anos e por iniciativa própria, eu falei para minha mãe, eu sempre digo, eu acho que eu tenho uma veia assim, uma facilidade pro comércio. Eu disse, mãe, vamos fazer uns pastel para vender? Puxa, que isso. Aí a mãe, tá, mas vender onde? Não, tem a Fritzilguinha ali, que era do seu Luiz, e o irmão dele do lado ali. Aquele que faleceu já. Os dois são falecidos, o seu Luiz e o outro sócio dele, agora me fugiu. O Júlio, né? Acho que é Júlio. Aí eu posso ir ali, eu sei que. Aí a mãe fazia os pastéis, uma forma de pastel, eu ia ali às 8h30 na hora do café, vendia.
E aí os caras me disseram, por que tu não vai na Cotelde também lá? O café da Cotelde é às 9 horas da manhã. Aí eu falei pra mãe. Aí eu ia às 8h30, saía correndo a pé e ali vendia. Eu vendia uma forma com 60, 70 pastel na manhã. Mas por iniciativa, não que a gente tivesse aquela necessidade, que o pai faleceu, aí ficou uns aluguel, a mãe ficou recebendo uma pensão, né? Sim. E ficou 2 aluguel, mas era uma forma de eu ganhar um dinheirinho. Eu comecei aí a trabalhar. E foi passando, depois fui ficando maior. Aos 16 anos a minha mãe me emancipou. Eu não sei se isso ainda é legal hoje, mas na época era. Sim, tornava alguma responsabilidade a É, mais, né? porque Não aí sei hoje. a gente tinha, ali onde eu tenho meu prédio hoje, antigamente era um pavilhãozinho de um 4x10 que a gente alugava ali com uma tornearia. Era 40 metros quadrados. Que inclusive foi aonde eu comecei no Aí meu negócio. começou. Não, aí aos 16 anos a mãe me emancipou e eu comecei a cuidar dos negócios, assim, porque a mãe alugava esse prédio, alugava outras vezes, se incomodava e a mãe não filtrava muito para quem alugar. Certo. E eu comecei também a aprender, né? Com 16 anos também aprender a lidar com gente, né? Porque é um desafio. Então foi. Tu abriu uma empresa ali com 16, que Não, tipo. aí a gente alugava, aí quando 17 anos eu abri. Porque eu com 16 anos, meu primeiro trabalho com CLT foi com o Fábio Renner, na Renner Clar, Confecções Limitada. Foi o meu primeiro trabalho. Tinha aquele projeto CIE, Centro de Isso. Integração Escola-Empresa, e aí eles, não sei como é que era feito a seleção, eu sei que nós fomos chamados 3 meninos para fazer uma seleção lá, na época era o Fábio, não sabia, não conhecia ele. Daí eu fui o terceiro na entrevista lá, e daí ele tinha umas perguntas lá, me entrevistou, e aí tinha uma prova escrita lá de algumas coisas lá, e daí ali mesmo ele disse, ó, casualmente tu é o último e tu foi aprovado, tu vai ficar trabalhando com nós. Tu tinha 16 anos. 16 anos. Tá. Aí eu trabalhei 6 meses e dava para renovar por mais 6 e mais 6, e até 1 ano e 8 meses. E daí com 6 eles renovaram, mas só que quando eu estava com 8 meses eu pedi para sair para me botar o meu primeiro negócio, que acabou não dando certo, que foi ali nesse pavilhão que eu te falo, nesses 40 metros quadrados. Aí tinha um amigo nosso que ele tinha um ferramental para borracharia e para conserto de radiadores. E ele não tinha o espaço. Ele pagava aluguel. Sim. Ele disse, tu não quer botar o negócio? Eu disse, eu quero. Aí tu já tinha 17 anos. Aí já estava perto dos 17. Perto dos 17. A minha mãe não gostou da ideia de eu pedir para sair, porque aí eu desaluguei o prédio, pedi, aí nessa época estava alugado por um rapaz que tinha uma tornearia, o Vilmar, esse senhor até já é falecido. Eu pedi, deixei de ganhar aluguel para arriscar. Daí a gente ficou 1 ano e pouco lá e não deu muito certo. Assim, a gente não teve aquele lucro que O esperado. esperado, né? E eu também não sabia, eu ajudava, eu estava aprendendo ali, chegava um pneu, ali chegava um carro, já aprendi a tirar, a desmontar ali, daquele jeito. O radiador, mesma coisa, chegava um veículo ali, não deu muito certo. Daí, aos 18 anos, eu aluguei o prédio de novo. Coloquei para alugar e aluguei. Aí só, é mais certo uma andorinha na mão do que duas voando. Aluguei o prédio, aí com 18 aí o aluguel já ficou para mim. E um amigo meu, cara, tu não quer ir lá no Paraguai buscar umas coisas para vender? E aí, como eu te falei, eu acho que eu tenho uma facilidade um pouco de comercial, de compra. E esse cara, eu vou lá olhar. Aí eu fiz uma viagem, trouxe umas coisas, gostei, fiz outra, gostei, e Foi fiquei de ônibus. de ônibus com os Budelon, Isso, antigamente. tinha. E aí eu buscava relógio, buscava uma série de coisas lá. E aí a minha tia, que tinha uma lancheria ali na rodoviária municipal, disse, meu filho, por que tu não vem pra cá, aqui na tia, bota uma banquinha aqui que tem bastante fluxo, bastante gente passando aí. E eu coloquei uma banquinha na frente da lancheria dela. Fiquei lá também 1 ano e pouco.
Tava dando bastante certo, até que um dia eh, a minha tia, que tinha lancheria ali, ela não me cobrava nada e às vezes quando eu comecei a trabalhar ali, eu levava o almoço, levava a vianda, e ela pegava a minha vianda sem eu ver e botava pro cachorro. Senão, enquanto tu estiver aqui, tu vai almoçar com nós aqui. Certo. Tia Regina, uma pessoa muito especial, falecida também, que eu tenho muita gratidão, Que bacana. né? E ela não me cobrava aluguel e ainda eu tinha que comer com eles. Lá. Até que, Jorge, nesses 1 ano e 2 meses, aí, como minha tia tinha lancheria, eu disse, tia, quem sabe eu trago cigarro pra senhora vender aqui, né, como gratidão, né? Trago a preço de custo. Aí eu trazia, cada vez que eu ia, trazia 25, 30 maços. Um dia a Polícia Federal nos atacou aqui em Soledade, chegando já, amanhecendo o dia, e daí eu sempre trazia na cota. Mas como eu tava com uma mercadoria que era proibido trazer, eles autuaram os outros também que estavam errados, levaram o ônibus com o pessoal todo lá para o pavilhão da Polícia Federal em Porto Alegre. E aí lá eu me senti a gente se sente um bandido, porque tu é tratado de uma forma, né? Certo. Eu tava na cota, mas trazendo aquilo aí. Aí até eu me lembro que o cara que tava fazendo a ficha lá, dizendo, tu tão jovem, 18 anos, tu te meter com isso aí. Eu contei a história pra ele. Isso. Eu faço assim, mas eu tô trazendo Só que aquela era uma história que eu vi que ele não acreditou e também é difícil acreditar, né? Ele disse, eu vou te dizer uma coisa, o cara disse pra mim, federal, se tu realmente tá falando a verdade, se tu quiser limpar teu nome, eu vou te fazer uma guia se eu não me engano é uma DARF, uma DAM, Isso. e tu paga só no Banco do Brasil. Na época ele digitou numa máquina de escrever Certo. e eu vim pra Camaquã. Aí peguei um ônibus lá, peguei um táxi lá, e viemos todo mundo com seus recursos. O ônibus ficou lá. Ficou lá, eles liberaram o ônibus depois, mas a mercadoria toda lá. Aí então, se tu quiser, tu paga e tu vem aqui e depois nos traz. Eu vim pra Camaquã, peguei o dinheiro, fui no Banco do Brasil, paguei e uma semana depois voltei lá. Só tá aqui, tá pago, eu quero, né, ficar zerado. Isso. E já decidido a não continuar mais. Tá. E daí eu fui atendido por uma outra pessoa lá, muito humana. Aí só assim, o cara foi lá, me atendeu e disse, cara, que bonito isso aí, porque tem pessoas aqui, colegas teus que estão fichados 10 vezes aqui e não estão nem aí. Que legal que tu é um rapaz novo, tá começando a vida e tu tá preocupado com o teu nome, com a tua... Eu disse, não, eu não tô dizendo que eles não estão errados em trabalhar com isso, de repente é oportunidade, mas para mim não é vida isso aí. Daqui a pouco eu ser atacado e ser comparado, né? Isso. Com alguma... E daí eu parei de trabalhar lá e comecei a trabalhar no Vingert, no Armélio. Aí surgiu uma vaga no posto de combustível. No posto de combustível. No Vingert, ali na frente da escola do estadual do Cônigo. Na Loureiro da Silva. Né? Na Loureiro ali. E aí o prédio alugado e eu trabalhando ali e eu sou bastante econômico, a Sim. coisa começou a deslanchar, a andar nas finanças, né? Isso. Sempre apertado, porque eu trabalhava no posto e tinha mais o aluguel. E ele disse, eu tenho que inventar uma coisa também, porque eu trabalhava no posto das 6 às 2. Eu fico das 2 em diante parado. Eu tenho que arrumar uma coisa para fazer. Fiz um curso de barbeiro, cabeleireiro. Barbeiro. Fiz um curso. Aí fiz um curso ali, né, onde era da prefeitura, ali perto na Marechal Floriano ali, esquina quase com a ali perto do Cruz, tinha uma casa ali que dava curso da prefeitura. Fiz um curso ali e eu achei um curso que eu não fiquei bem preparado, aí eu consegui com um amigo meu endereço em Porto Alegre, fui fazer uma especialização lá de 240 horas. 240 horas. 240 horas. Aí eu tirei férias no Armélio, os 30 dias eu fiquei direto lá. Aí eu não consegui fechar, e eu falei com o cara, disse, não, mas eu vou te dar o diploma das 240 porque tu tá apto já a cortar, né? E lá tem muito disso, lá tem muito, vamos dizer assim, pessoas ali cobaia, porque na época assim, tinha um pessoal lá embaixo que falava corte de cabelo a R$ 1, mas era nas pessoas que estão aprendendo, né? Sim, E o cara subia lá na galeria Malcom lá, do lado da Rosário lá, que é onde a gente fazia o curso. Aí vim pra Camaquã,
voltei a trabalhar no Armélio e consegui construir uma peça de 20 metros quadrados na frente do meu terreno ali. Na Tá. frente desse galpão lá que eu alugava. E daí eu abri a barbearia, em 98. Em 98 a barbearia. De 98 até 2006 eu trabalhei. Foi 8 anos. 8 anos, foi muito bem. Aí eu trabalhava no Armélio das 6 às 2, eu soltava às 2, e em casa tomava um banho 3 horas, abria das 3 às 10. Aí eu trabalhei 2 anos nesse mesmo, no Armélio ali. Os dois. Os dois, né? trabalhos. Só que aí o meu negócio deu tão certo que aí eu disse, eu não tô mais aguentando, porque eu tinha que levantar às 5h30 da manhã todos os dias e eu parava 10 horas. Naquela época não era horário marcado, eu ficava esperando quem aparecesse. Às vezes não aparecia, daqui a pouco chegava 4, 5 ali, 8 horas da noite. Bah, é. E aí aí eu trabalhava no Armélio, aí na época o Júlio Vingard, que era responsável pelos postos. Aí eu falei, eu tava lá na Loureiro, lá disse, eu disse pro Conrado, eu quero falar com o Júlio, que eu quero sair da empresa. O que houve? Não, tá bom meu negócio. Daí eu marquei com o Júlio ali, conversei, Júlio, mas Júlio, se tu puder fazer um acordo comigo, eu não queria perder esses Tempo de empresa. tempo de empresa que eu tenho aqui, mas se não der paciência, tu me deu a oportunidade. Certo. Ele fez um acordo. Na época era o Jesus, não sei se tu conheceu. Isso. Jesus isso. e a Nara. Isso. E fizemos ali um acordo ali. E aí eu fui trabalhar por conta. Mas sempre com aquela vontade, aquela coisa de trabalhar com caminhão, de ser caminhoneiro, que o pai era, nem era peça. Sei. E aí eu tinha vontade de vender aquela terreno da avenida ali, comprar um caminhão. Na época eu me lembro que dava para comprar um caminhão 16, 20 e um carro quase zero dava na época. E aí eu conversando com um tio meu, irmão do pai, ele disse assim, tchê, não faz isso aí, cara. Tá tão explorado esse negócio de caminhão. E isso aqui é um bem que é imensurável isso aqui. Se tu vender, talvez tu não tenha oportunidade de comprar. Teu pai te deixou, ficou de herança para ti. E talvez, quem sabe tu trabalha aí, depois futuramente tu pode botar um negócio para ti. Sabe as palavras do meu tio? Isso. E aí eu trabalhando ali na minha barbearia, aí veio ali do comprar e vender, que às vezes é de cada um. Começou a sobrar um dinheirinho, eu comprei uma moto, botei para vender, vendi, comprei, já tava com 2, tava com 3 motos, daqui a pouco eu tava com 4 motos e um carro, daqui a pouco 3 motos e 2 carros, e comecei a comprar e vender carro, porque sobrava um dinheiro para investir. Pintou a oportunidade de comprar um pedaço, um terreno lá na Nereu José Centeno, lá perto do Alfredinho Recapagem lá. Sim, do lado depois Isso, da BR lá. depois da BR lá. Eu já tinha um terreninho lá e pintou a oportunidade de comprar o da divisa do lado do vizinho, me ofereceu, e eu tinha o dinheiro, comprei. Nesse meio tempo, eu estava na barbearia, um primo meu chamado Rogério, que ele tem a mecânica dele hoje. Então o Matheus conhece ele. Certo. Ele era mecânico e tinha vontade de trabalhar por conta. E ele me convidou, quem sabe vamos botar um negócio, uma mecânica. Vamos só que eu não tenho condições, eu sou empregado. Aí eu fiz um pavilhãozinho lá, cabia 2 caminhão, comprei umas ferramentas e fomos trabalhar. E eu, na minha barbearia, e ele só que tu tem que tocar o negócio. Eu entro com ferramenta, com pavilhão, o trabalho é tu, porque eu não posso e nem sei. Aí começamos... Então primeiro tu abriu a oficina. A mecânica. A mecânica primeiro. Primeira mecânica. Começou a dar certo. Que isso foi então em 2006? A mecânica foi em 2004. 2004. 2003, final de 2003, 2004. Aí o que eu comecei a pensar? Tchê, esse negócio aí tá dando certo, cara. E eu tô pegando peça nos acessórios. Eu vou botar peça para mim vender. Ali, eu tô prestando serviço. Se eu tiver um preço competitivo, eu vou ofertar pro Jorge, pro meu cliente. Olha, tu quer arrumar o teu caminhão? Eu te consigo. E aí, quando eu tava na barbearia ali, cortando cabelo, eu contratei um rapaz, que foi por acaso essa contratação, chamado Joilson, que é uma pessoa muito especial na minha vida, que tá até hoje comigo lá. É o meu gerente, é o meu
é um filho que eu tenho, né? Porque Deus me enviou ele. É uma pessoa que ele foi para lá com 13 anos. A mãe dele pediu para mim para ele ficar lá comigo, porque eles moravam ali na Getúlio e ela trabalhava em dois serviços. Ela trabalhava numa casa até às 13 horas, lavava a louça e ia para outra. E ela não queria deixar ele sozinho, né? E disse: "Ó, eu só quero que ele fique contigo, não precisa pagar nada." E disse: "Mas como é que eu vou ficar?" Mas aí na mesma hora, mas eu tenho essas motos que eu tô comprando e vendendo, eu vou deixar ele lavando, limpando. Limpando as motos, né? Já. Ele pegou aí comigo. Aí em 2000 e final de 2003, quando nós botamos a oficina, o troço começou a dar certo na oficina ali e eu disse pro Joilson: "Cara, tô a fim de botar umas peças aí. Eu vou seguir trabalhando aqui na frente e vou botar umas peças ali, tu vai cuidando. Se der certo, eu vou parar com isso aqui." Começa a ampliar. Porque não que eu não gostasse da barbearia, mas o comércio é uma coisa que eu não tenho explicação. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. O acessório é um amor para mim, sabe? Eu não sei nem te dizer exatamente, só que parece que é uma gasolina que quanto mais eu coloco uma novidade lá, mais eu quero. Eu não tenho como te mensurar a satisfação que eu tenho. E aí foi assim, colocamos ali, aí eu tinha um valor. Aí eu vendi eu tinha já na época acho que 3 carros e 2 motos. Eu disse pro juiz: "Ó, isso aqui eu vou vender, isso aqui tudo, nós vamos pegar isso aqui e nós vamos colocar aqui." Que dava. E eu tinha uma outra reserva. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aí de 6 meses a 1 ano. Se não der muito E aí certo, tu iniciou com esse do lado da barbearia. é nos fundos, Nos fundos, onde Nos tinha. fundos, Tá. aonde tinha já o pavilhão Onde já de tinha o herança pavilhão de 40 que metros era quadrados que locado. faz do meu pai. E foi dando certo. Eu lembro até o valor que eu iniciei, que era um valor pouco, perto do que se necessita. A gente fez as prateleiras, eu, o Joilson e meu padrasto, a martelada e serrote, fizemos as prateleiras nós. Eu comprei 2 balcões da Pompeia, que a Pompeia renova essas lojas Nova, é. e vende bem baratinho, só para não dar. Aí os caras me disseram: "Bah, lá na Pompeia, lá eles vendem os balcões, quase dão." Eu fui lá e era muito barato. Comprei um computador usado e iniciamos ali. Aí eu ficava lá na barbearia, tava pouco movimento, eu ia para lá, entendeu? E a coisa foi dando certo e com o nome do meu pai também, que meu pai era bastante conhecido em Camaquã, as pessoas, por gratidão também, meu pai, eu dei muito certo. É um orgulho que eu tenho isso aí, Jorge. Se é uma coisa que eu quero deixar para meus filhos, hoje eles têm muito mais do que eu recebi, mas não é isso, eu não estou importado com isso. Eu quero deixar para eles assim um nome. Pode o cara às vezes não agradar um ou outro, mas olha, teu pai era trabalhador, teu pai era uma pessoa séria, uma pessoa do bem. A gente agradar não vai agradar todos. Mas só em tu não procurar fazer maldade para os outros, eu quero que ele tenha o mesmo orgulho que eu tenho do meu pai, do nome do meu pai. Chegava a gente lá: "Olha, aqui que é o acessório do falecido Dudu." Meu pai era muito conhecido, o Dudu. O nome dele é Anísio Pitana Corpes. Eu disse: "É? Ah, tá. Tá, eu queria comprar umas coisas aí." "Bah, o teu pai, assim, uma vez nós viajava, ele me quebrou um galho porque eu estava empenhado, ou tirou peça no caminhão, ou tirou coisa no nome dele porque eu não tinha condições, e eu queria dar uma força, eu não consegui ajudar ele, mas eu quero ajudar o filho dele." Isso é uma coisa muito emocionante. E cara, essa pessoa chegou e disse assim pra mim: eu lembro bem o que era. "Tu tem cilindro mestre de freio do 1513?" Era 4 coisas. "Tu tem o líquido de freio, o cano e um cilindro de roda." Desses 4 eu só tinha o líquido de freio. Eu disse: "Bah, eu não tenho." Porque eu comecei com umas coisinhas, eu botei na frente e atrás eu enchi as prateleiras tudo com caixa. Eu fui no São José, ele pediu pro seu Carlos caixa vazia, enchi tudo com caixa vazia pra trás. Aí ele disse: "Tu não encomenda isso aí pra mim?" "Encomendo. Eu vou ver preço pro senhor e aí eu acho que eu consigo de um dia pro outro, no distribuidor em Porto Alegre." Ele disse: "Não, tu não precisa ver preço, vê um preço que tu ache justo aí e eu quero comprar de ti. Porque eu quero
pagar uma dívida com teu pai, que era ser teu cliente. Poxa, que bonito. Então, essa história aí, Jorge, isso não tem preço que vá me pagar se eu viver mais 30, mas eu não sei quanto eu vou viver, mas isso aí vai ficar na minha memória. E eu encomendei a peça e o cara... E a família do meu pai, a metade era caminhoneiro e metade E a metade é que trabalha com agricultura. Então, também fui meus tios, primos, sempre dando aquela força. Uma família grande. Grande e ajudando. Não, vamos comprar dele lá, entendeu? Claro que a gente também tem que fazer o nosso lado, que é ter um preço competitivo. Tu não vai ser... Tu não vai comprar de mim por não ser amigo só, ou o parente. Tu também tem que ter, porque ninguém rasga dinheiro. A gente tem que ter um preço para acompanhar o mercado, né? E eu dei certo porque eu fui muito ajudado, Jorge, por pessoas. Muito ajudado. Inclusive, no começo, com um recurso que eu não tinha crédito, por não ter histórico. Então, eu fazia um cadastro lá num fornecedor tal, e dizia, olha, cara, só posso te vender à vista. Só à vista. 3 primeiras vendas, 5 primeiras vendas só à vista. E depois a gente pode ir te liberando o crédito conforme... E aí, às vezes, eu tava apertado, tinha que comprar uma mercadoria para vender, mas não tinha. Aí eu recorria tem um amigo meu, que ele pediu para não quero que tu cite meu nome. Certo. Eu digo, cara, tu pode me arrumar X, que eu preciso comprar lá para mim. Te arrumo. Quanto tempo, quantos meses precisa? Não, eu quero por 30 dias. Aí antes dos 30 dias lá e pagava. Às vezes já tava precisando, mas eu pagava, deixava passar uns 15 dias, me arruma mais tanto. Me arruma mais um pouco. Então, e foi desse jeito aí. Então eu fui muito ajudado, Jorge, por pessoas. Eu dei certo, mas eu fui muito ajudado. Pelo nome do meu pai, que deixou um histórico positivo, bom com as pessoas, de credibilidade. Eu sempre falo uma coisa para todo mundo. Se tu perder o crédito, tu consegue recuperar. Tu pagou lá, tua dívida lá, teu nome fica limpo no SPC, no Serasa, ou no... Recupera. Recupera. Agora, credibilidade, nunca mais. Uma vez que tu perdeu a tua credibilidade com o cliente, ou com um amigo, ou com qualquer coisa, não volta mais. Então, a credibilidade tem que ter o maior cuidado. Sim. O crédito, tu não tá livre de te apertar, ficar devendo. No momento que tu conseguiu pagar, zera tudo. Agora a credibilidade, essa não volta mais. E sempre a gente teve princípios que o pai ensinou, olha, tu prometeu, tu acordou com o cara, tu cumpre. Não é feio dever. Se um dia tu precisar, mas tu não te esconde, tu vai lá. Então a gente sempre trabalhou dessa maneira e com essa coisa da credibilidade. Então eu posso dizer assim que as coisas deram certo assim, por princípios, por aqueles, sei lá, 4, 5 anos que eu tive com meu pai de trabalho ali. Isso, junto que com ele, foram poucos, mas eu me sinto um privilegiado, porque tem gente que não consegue ver o pai, né? Tem gente que não consegue, então a convivência mesmo foi pouca, assim, tipo uns 4, eu tive ele até os meus 12 anos de idade, mas a convivência maior, que tu já entendia um pouquinho, dos 8 aos 12. Sim. Então eu tive o privilégio de ter uma pessoa assim do meu lado, que é uma inspiração. Não. Bacana. Bom, continuando, a gente sempre fala aí, muito bacana a tua história, Leandro, eu conhecia do acessório, né? Corpos acessórios para cá. Às vezes falar uma história anterior, e é esse o nosso objetivo, trazer pessoas aqui. Impressionante, né, Tom? Impressionante aí. Mas parabenizo por essa tua característica empreendedora. É isso que dá o diferencial. E, claro, que bom, teve ajuda. Eu também tive, a toda a vida, eu fui ajudado também, mas teve ajuda. Mas tu foi merecedor, pela tua característica empreendedora, pelo teu nome, pelo nome do teu pai. Então, tá de parabéns. E nos pilares de empresa, a gente sabe que o cliente é fundamental para qualquer negócio. Sem o cliente, e às vezes eu sempre falo aqui, eu fico pensando que às vezes empresas parece que não se dão por conta o que é o cliente para a empresa, né? E como é que tu procede lá com a tua equipe referente ao cliente? O que é que tu pensa sobre isso, sobre atendimento, sobre algum treinamento, faz para a equipe? O que tu... A gente
A gente faz uma reunião aí, não digo mensal, mas em média, cada umas 60 dias aí, 90 dias, a gente faz uma reunião com o pessoal para falar. Eu pontuo alguns assuntos que eu acho que não está indo tão bem e pontuo outros assuntos positivos e sempre se fala sobre o atendimento. Jorge, sabe que não adianta a gente fazer propaganda, contratar o Cauã ou qualquer mídia social, ou rádio, ou televisão, se no momento que o cliente entra dentro da tua empresa, tu não souber tratar ele. É. Porque Se não deu um bom dia, né? o que a gente conversa lá? Isso daí, eu contratei um rapaz agora há pouco tempo lá, e disse, cara, o mínimo que nós temos que fazer aqui dentro da empresa, esse é o mínimo. O cara chegar, tu dá um bom dia, mas tu viu que o cara nem... Não, aí é com ele, tem dia que ele Não, tem um problema, mas um bom dia, uma boa tarde, oferecer um café, oferecer uma água gelada, se oferece para levar a mercadoria, porque tem muita mercadoria de caminhão que é pesada, Isso. largar dentro do carro, entendeu? Isso é o mínimo que nós temos que fazer. Agora, o que ele vai falar para nós, acontece, às vezes o cara dá um bom dia, o cara nem fala nada. Ah, eu quero ter isso aqui. Mas aí é o cliente. Tudo certo, né? E a gente faz uma reunião para pontuar algumas coisas que precisam melhorar e sempre em pauta o cliente. E também, Jorge, sobre o cliente, às vezes um cliente ou outro que deu eu digo problema, deu um atrito lá. A gente tem que falar, porque com aquele cliente, Jorge, a gente aprende que cada cliente, cada pessoa é uma maneira de tratar. Tem um cara que chega ali e se tu der um sorriso, ele não vai gostar. Um cara mais sério. Tu vai puxar um determinado assunto, ele não vai gostar. O outro já, puxa futebol, tu sabe que o cara gosta daquilo ali. Ou vai puxar um assunto lá de ciclismo, então tu tem que entender e conhecer o cliente, entendeu? E nunca fazer, Jorge, eu sempre digo para eles ali, brincadeiras. Porque a brincadeira que eu faço contigo, ela pode ser uma brincadeira, pro Cauã pode ser uma ofensa. Isso, é Então a verdade. gente tem que ter o maior cuidado com brincadeira. Eu sempre falo, não faça brincadeira. Um dia o cliente falou, não, mas tu me chama de Adair, mas tu não me chama de tal. Eu disse, não, cara. Aí até o meu colaborador, mas todo mundo chama. Não, nós não vamos chamar ele, nós vamos chamar pelo nome. É que nem colaborador lá, o cara às vezes pega comigo, mas todo mundo me chama do meu apelido. Não. Eu te chamo pelo nome. Isso. Eu não chamo nenhum colaborador, pode ter. Mas todo mundo me conhece por Joãozinho. Não, tu é o João. Isso. Então a gente precisa melhorar até mais essa questão de reuniões mais próximas, mas a gente sempre conversa sobre o cliente. E a melhoria. Na cultura da empresa, né? Na cultura da empresa. Jorge, o cliente, ele tem que ser tratado como colaborador também. Eu sempre digo, tratar a gente como gente. Como gente. E como tu gostaria de ser tratado. Gostar de pessoas. De pessoa. Como é que tu gostaria de ser tratado se tu chegasse lá para ser atendido? Porque às vezes tu chega numa empresa e a gente que é proprietário, a gente parece que fica mais perceptivo com isso. Os caras quase botam a gente pra rua com atendimento, entendeu? Às vezes tu vai num lugar ali que tu tem que procurar uma pessoa para te atender. Porque às vezes parece que tu chega, tá incomodando, né? Tá incomodando. Eu chego a alguns comércios. Eu cheguei num lugar esses dias e eu dei uma boa tarde num lugar, tinha 4 pessoas junto. Um me deu boa tarde. Isso é uma falta de respeito, não com o cliente, com o ser humano. Com o ser humano, com as pessoas. Isso daí é falta de respeito com o ser humano. Já não tô nem falando em cliente. E aí eu disse de novo, boa tarde, moçada. Aí mais um me disse, e os outros 2 ficaram no celular. Então, se o dono dessa empresa não identificar, ele tá fadado a daqui a pouco sucumbir ou perder cliente. Tu fala, as pessoas estão. Hoje de manhã fui a Porto Alegre e eu entrei lá no prédio, no elevador. Quando eu entrei assim, entrou mais 2, 3 pessoas. Bom dia. Parece que chego a se assustar, né? Mas eu não consigo entrar num elevador ou chegar no local. Cheguei na portaria também. Bom dia, senhor. Exatamente. Eu já acho estranho, né? Estranho. Jorge,
Eu vou te contar uma coisa que aconteceu este ano comigo. Faz pouco tempo. Era verão ainda. Não tinha acabado o verão nosso desse ano. Eu saí do correio, fui levar uma encomenda ali, e aí vem vindo um senhor. Mas eu não sei quem é esse senhor. E bom dia, disse pra ele. E ele, bom dia, e eu fui com a minha pastinha meio com pressa. Ele me chamou. Aí, tu me conhece? Eu disse, não lhe conheço, mas vou lhe conhecer agora. Como é que é o seu nome aí? Esqueci o nome dele, porque eu não conheço ele, né? Tá, mas tu me deu bom dia. Eu disse, eu dei bom dia. Ele disse, tu sabe, rapaz, que está terminando? É verdade, é. Senhor, aproximadamente, sei lá, 70 anos, 80 anos. Então, ele achou uma coisa legal e estranho, porque. É, Mas foi na intuição, passei esse bom dia. Que tu olha pra pessoa, é uma falta de respeito tu olhar pra pessoa e não dizer um oi ou um bom dia, né? é Então, verdade. eu acho que é dessa maneira que o cliente quer ser tratado. Sim. Leandro, mais um pilar assim que a gente considera importante, tanto na nossa vida pessoal como na empresa. Como é que tu vê essa questão sobre planejamento? É uma ferramenta, né? Tu realiza lá, realiza por um prazo curto, mais longo, né? O que tu pensa sobre esse planejamento, né? Jorge, eu sou uma pessoa mais organizada nas finanças, sempre fui, Deus de novo, bastante econômico e organizado com as minhas finanças. Sempre fui bastante assim organizado. E quanto a planejamento, eu sempre mais é a curto prazo, não a longo. Mas eu sempre. A gente que tem essa veia comercial, o empreendedor, está sempre querendo. Esses dias um primo meu falou: Cara, tu não acha que já tem demais? Tu quer mais? Tem um outro projeto aí. Eu disse para ele: Tu sabia que isso aí é automático? Não é por querer mais ou não querer, isso aí tá na pessoa. Tá na Querer pessoa empreender, né? empreender. Porque a característica empreendedora, se fosse por ter algo confortável, Confortável, material, deixava estabilizado e parava, estabilizado, né? Mas não, empreender é algo que motiva, né? motiva. E eu falei para ele, eu disse, tu sabia que eu deito às vezes pensando em negócio e acordo? E isso aí não é intuitivo, eu não consigo, é uma coisa que me satisfaz, Jorge. Tá sempre procurando empreender. A Cunhados mesmo, que a gente abriu faz 4 anos, né? Foi ideia do meu cunhado e tal, inclusive São quantos sócios? É tu e o... eu e o Glei. Tá, são dois, tu e teu cunhado. É. Uhum. E aceitei o desafio, né? E tá dando certo, a gente tá Que bom, tá subindo degrau a degrau, porque a gente Isso. é jovem, com 4 Mas anos, é né? isso aí, é isso aí. Mas claro que a Cunhados já começou num outro cenário do que a Corpus, né? A Corpus sem recurso, sem crédito. A Cunhados eu já só não tô nem falando em recurso, só em ter o crédito E o teu próprio suporte, não sei se ocorreu, mas a tua garantia, teu suporte exatamente. que Então dá uma já começou estabilidade. num outro cenário. E daí eu falei para esse meu primo, olha, eu me levanto motivado. Todos os dias eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Às vezes eu fico na empresa, a empresa fecha às 6h15, que é às 18h15, né? E eu fico até 8 horas lá olhando e pensando e idealizando alguma coisa a mais. É uma coisa que tu não te cansa. Tu falou uma coisa que fecha bem comigo, a paixão pelo negócio, pela empresa. Tu sabe que às vezes a gente sai um final de semana mais prolongado, e aí eu sinto saudade da empresa. E às vezes eu olho nas câmeras Eu sei que é isso. para olhar, tipo, e quando tu entra em segundo, tu respira o ar da empresa, né? Então, A minha esposa que diz, assim, às vezes a gente dá uma passeada, assim, que às vezes é uma semana, que pra mim é uma eternidade, né? Que eu também não. Ela gosta mais de viajar. Eu não sou muito. Eu jogando a minha bola e saindo pra pescar, tô realizado. Às vezes a gente faz uma viagem por ano aí,
E ela que diz, bato, os 2, 3 primeiros dias tu não desliga, tu tá naquela no automático, sabe? Tá no automático. Mas mesmo assim a gente tá lá numa praia e dá uma olhadinha no celular, né? Sim. Tá sempre naquele no automático, mas é o gosto por aquilo, assim, a paixão pelo que faz. Sim. E é uma coisa assim que eu digo pra qualquer pessoa, se tu fizer aquilo que tu gosta, é muito bom, não é bom. Sim, excelente, é É gratificante. gratificante. É. Leandro, outro pilar assim importante, qualquer negócio que eu sempre vejo que é importante, que é apuração de resultado, contabilidade, para enxergar o negócio, né? Enxergar que Sim, resultado está dando, enxergar seu custo operacional. E isso, quando a gente fala em planejamento, até para planejar alguma coisa, tu tem que ter um resultado para poder planejar. Se eu chegar para ti e dizer, o ano que vem vou comprar um terreno e fazer tal coisa. O que tu vai me perguntar? Tá, mas tu tem resultado para fazer isso? pra fazer isso. Tu não pode comprometer a empresa, né? Então a importância de enxergarmos, né, o resultado do nosso negócio e até o nosso resultado como pessoa física, como CPF. Eu até lembrei isso agora, porque eu costumo fazer normalmente aqui na empresa, no início de ano, reunião com os colaboradores, demonstrar, sugerir para que eles façam um custo operacional da sua residência, da sua família, para enxergar. E que se planeje também. Porque quando a gente vê um dado, por exemplo, que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, é preocupante, né? É preocupante. E isso é importante no planejamento e acompanhar os seus resultados, seus custos, não ir só, tanto como CPF, pessoa física, como empresa. Sem dúvida. Tu verifica, acompanha junto com o contador, o financeiro é tu mesmo. É a minha filha que cuida disso. Sim. Eu trouxe ela para cá em 2022, tá 3 anos. Aí é que foi melhorado isso. Existia uma lacuna muito grande ali. Não que eu não seja organizado nos pagamentos, mas não tinha planejamento. E não tinha isso mais explícito, assim, os resultados. Certo. Um custo operacional. Hoje a gente tem exatamente o custo operacional de tudo. Todas as despesas, todas as entradas, e eu consigo já. Eu comprei um imóvel agora há pouco tempo, e já através desse planejamento, desse espelhamento dos resultados, com a maior tranquilidade, assumir um compromisso, Isso. né, de dar uma entrada e pagar X mês. Ótimo. Né, através desse resultado. A minha filha veio, ela fez administração de empresas e foi trabalhar, ela morava em Pelotas, casada, ela trabalhava na Camil lá, do Povo Novo ali. Sim. Trabalhava Pelotas. no RH, muito em cima de... Essa empresa grande é planilha para tudo, né? Apurar tudo. E ela veio e agregou muito. Demais. Que bom. Conhecimento. E eu, aqui nos bastidores, antes da nossa entrevista aqui, eu te relatei que eu disse 16, mas eu tive em 2019, eu te procurei, não sei se tu lembra, tu vai lembrar, né? Lembro. 2019, eu tive conversando Não lembrava o ano, mas lembro. Eu tive conversando com o Mitch, como é que tu trabalha, como é que é os teus resultados aí, eu não sei se eu tô certo, tá dando certo, mas não sei se eu tô fazendo da maneira que é pra fazer. E aí ele conversou como é que ele fazia. Ela disse, cara, eu vou te falar um cara que vai te dizer assim, vai te dar uma visão melhor. E o Jorge da Centretins, mas eu conheço o Jorge só da rua. Ele, mas o Jorge vai te acolher, tu fala com ele que ele vai na hora, ele vai marcar contigo. Aí eu não te procurei, fiquei assim, porque a gente se conhecia só de... Aí um dia eu vim pegar umas tintas aqui na loja, tinha um pedido ali por telefone pro Pita, Isso. Trabalhava aqui. Trabalhava de Elsa. Nós somos parentes de longe e amigo de Deus de criancinha. E aí eu tava ali pra pagar no caixa e tu chegou. Daí batemos um papo ali e disse, Jorge, se um dia der, eu queria conversar contigo, assim, bater um papo sobre... E tu prontamente. Aí eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, mas se não foi no mesmo, foi rápido. Acho que foi no outro dia. E aí eu coloquei pra ti, aí
né, como é que eu trabalhava, tu disse, não, tu sabe o que que tu gasta e o que que tem as despesas, assim, tu já tá dentro. E eu me lembro de uma coisa muito importante que tu me falou, de uma pessoa que disse, olha, um dia eu fiz uma pergunta para um cara, e o cara só sabia o que que vendia, mas não sabia o custo dele, a operação, não sabia nada. A despesa não sabia. Tá, quanto é que te sobra? Não sei. Eu sei que eu vendo tanto. E nós conversamos naquela oportunidade, nós ainda conversamos entre nós, chegamos assim, às vezes a venda bruta não quer dizer nada, Não quer dizer nada. O valor de venda né? Você pode vender 1 milhão e está indo para trás, pode vender 500 e está tendo lucro, está tendo lucro. né? Então, de 2021, 22 para cá, eu dei um salto nisso aí. Hoje é tudo com planilha, a gente tem um espelhamento exato do que é o custo operacional. E tu sabe que eu vejo hoje, a gente conversa com bastante pessoas, empresários, e é uma necessidade grande enxergar resultado do seu negócio. Muita gente ainda, e não importa o tamanho da empresa, pode ser um MEI, pode ser uma empresa com 5, 10, com 2 funcionários, quanto maior nem se fala, né? Porque o risco é bem maior, né? Bem maior. Bem maior. Bem maior e a empresa maior não é perceptível, né? A empresa menor, é igual o caso do quem é do agro. Ele pode, claro, tem gente que tem os seus controles, mas aquele ele sabe, vou plantar X hectares, vou plantar tantas mudas, ou arroz ou fumo, né? Eu gasto tanto, vou colher tanto, ele já tem mais ou menos, né? Mas a importância de ter esse acompanhamento de resultado do negócio. E no momento que, eu acho que tu fazendo nada, tu vai concordar, no momento que tu enxerga o resultado, tu pode melhorar, né? Sem dúvida. Uma coisa, por exemplo, quanto se gasta de tarifa de cartões de crédito, se paga por mês? Isso aí hoje é um baita valor. E se a gente não acompanhar isso e ver as alternativas de melhores taxas, e aí quando tu muda, já tem uma diferença de diminuição de custo, né? Então, é só um exemplo de um custo operacional que muitas vezes passa as pessoas, eu vendo cartão, recebo, tudo bem, só que está tendo ali quanto de taxa, né? E com qual operadora de cartão está trabalhando? São várias, vê a melhor opção. Uma coisa que a gente tem acompanhado mais de perto agora, junto com o nosso contador, com o seu Luiz Fernando Vencato, que tu conhece, gente boa, baita profissional. essa parte da fiscal, imposto, né? Sim, o cara procurar alternativas para se pagar menos, porque cada vez se paga mais. Então é um ponto crucial, né? Porque cada produto ele tem um imposto ali, né? Então às vezes é o mesmo copo, mas a matéria-prima é diferente, pode mudar. Da onde vem, isso, estado, onde vem, tem a substituição tributária, tem IPI, tem uma série de impostos ali. E a gente começou a filtrar melhor com o seu Luiz Fernando, fazendo acompanhamento, né? Sim. Que aí para ter uma diminuição ou pagar menos imposto. Isso. Também que a gente não tinha esse acompanhamento mais próximo. Isso. Isso dá muita diferença. É o total de tudo. Lembrando, estou aqui com Leandro, Corpus Acessórios, Avenida José Loureiro da Silva, 1023, e também Cunhados, é sócio da empresa Cunhados, material elétrico e hidráulico, também na Loureiro da Silva, 991. Lá no Instagram, @Corpus Acessório, também @Cunhados 2021. Lembrando aí nossas empresas, Center Tintas, lá no Insta, @Center Tintas Camaquã, também a Center Aço, no Insta, Center Aco Oficial, Center Mix Concretos, @Center Mix _oficial, a Clip Livraria Center, @clip.camaquã, CPF mais CNPJ igual sucesso lá no Insta, @podcast CPF CNPJ tudo junto. E só me repete aí, Tauan no Insta, nossa agência de marketing, Pulse Consultoria no Instagram. Continuando com meu amigo Leandro, que é importante assim, como é que tu vê
Sobre concorrência. O que representa para ti? Como é a concorrência? Como é que tu faz? O que eu penso? Análise de mercado? Alguma diferenciação? Foco no cliente? Ô Jorge, tu sabe que a concorrência leal, ela só traz benefício. Sim. Concorrência leal. O que é a concorrência leal? Tu tem uma estrutura aqui que tu tem que manter. Tu paga X de imposto. Quando é que a concorrência às vezes deixa de ser leal? Quando o cara não paga o imposto que tu paga, é um definidor muito, porque hoje tu é sócio do governo, nos impostos, daquela parte boa, e os outros 50% tu tem todo o risco. Cada vez se paga mais imposto. Mas até eu vou te fazer um corte, só uma observação, que é real. Nós fechamos 35 anos em junho de CNPJ. Nós somos um grupo de empresas, são 4 empresas, Center Tintas, Center Aço, Center Mix e a Clip Livraria Center. O Jorge, CPF, a empresa, nós somos um grupo praticamente mais de 100 funcionários, total. Mas o Jorge, CPF, como Jorge, CPF, meu patrimônio é menos que 1 ano de imposto do grupo. Tu já pensou, hein? O que nós pagamos, o grupo, as 4 empresas pagam de imposto por ano, é menos que o Jorge tem de patrimônio. Eu tenho minha casa em Camaquã, minha casa em Arambaré. Somando as duas, é bem menos do que 1 ano de imposto. Mas tem que pagar, não adianta, é o caminho, né? Para empreender, para crescer é o caminho. Desculpa te cortar, mas só uma observação que eu me lembrei no momento. Boa, né? E muitas pessoas não têm noção do que é isso. O que é as pessoas enxergam? O prédio da Center Tintas, o prédio da Center Aço, que ficou enorme, eles veem o empreendimento da Clip, eles veem isso aí, mas para manter isso aí tudo, tem gente que confunde que o cara está muito bem, mas o cara tem muito compromisso para manter isso, através de imposto, taxa, folha de pagamento para tu manter, e tem que dar tudo certo. E quando alguma coisa começa a não dar tão certo, então às vezes as pessoas que não têm noção do que é uma empresa atrelam isso à riqueza. Claro que é investimento, mas as coisas não são bem assim, né? E quanto à tua pergunta sobre a concorrência, eu acho positiva a concorrência leal, porque ela te instiga a melhorar. Porque senão tu fica muito naquela, não, tá bom assim. Até contei pro Caô aqui no bastidor aqui, que a gente começou a trabalhar com a internet, a minha filha já vinha há 2 anos e pouco, dizendo, pai, mas nós temos tudo aqui, vamos... Então, eu era para ter começado isso aí antes, quando ela queria. Sim. Então, agora tem um detalhe também sobre a concorrência, Jorge, que às vezes eu falo lá pro meu pessoal. O pessoal diz, porque o cara lá tá vendendo bem mais barato, como é que pode? Aí eu vou ver o custo daquilo ali e só, não podemos vender isso aí. Eu não sei como que ele tá fazendo, mas tudo bem. Não sei se tá querendo, às vezes a pessoa pode querer fazer um caixa, precisa de um caixa, né? Mas o que eu digo? Se nós fizermos o nosso bem feito e aprimorar alguma coisa, porque a gente tem que copiar o que tá dando certo, a gente tem que copiar. Eu tô vendo que o Jorge lá tá... Não, vamos copiar. As coisas que dão certo tem que ser copiada. E tem que conversar com as pessoas. Mas o que muitas vezes acontece, Jorge? A concorrência é dentro da tua empresa. Às vezes tem um buraco ali dentro e tu não identificou aquele buraco. Tu não tá perdendo para a concorrência. A concorrência é que identificou essa falha tua e está aproveitando aquilo ali. Muitas vezes, a empresa sucumbe dentro dela mesma. Mas eu abriu lá, o cara lá também, esses dias, o cara me falou, mas tu vê, o cara lá tá mal, mas também abriu. Eu disse, cara, não é isso aí. Não é isso aí. Mas essa concorrência, não, eu tenho concorrência aqui em Camaquã, a Center Tintas tem, todo mundo tem concorrência. Todo mundo tem os seus clientes, todo mundo vai trabalhar. Agora tu imagina, Jorge, uma empresa
que nem a Center Tintas, com 35 anos. Aí o cara começa com 1 ano, 2 lá. Tu tá com toda a estrutura, com todo esse tempo, tu vai. Tá. Claro que a gente tem que acompanhar a concorrência, tem que observar, tem que copiar o que é bom. Isso tudo. Agora, tu não vai sucumbir porque abriu A, B ou C ali. Não. Não, entendi. Tem um amigo meu aí que ele me falou, ele tá numa situação difícil, né? Aí eu falei pra ele, cara, não é concorrência. Porque tudo que tu imaginar que tu vá fazer, que tu vai abrir, tem. Tem. Não tem assim uma coisa, eu vou abrir isso aqui, porque não tem em Camaquã, não tem no céu, não tem. Tu vai concorrer. Tu tem que ver o que tá acontecendo lá, dentro da tua empresa, que tu vai achar. É porque a gente observar empresas do mesmo ramo fecham e outras abrem. Eu já convidei aqui, esse dia falei com ele para vir aqui no podcast, até vai vir em seguida aí, o Eduardo, do Posto Triângulo. Sim. Você conhece ele, o Eduardo? Não conheço. O Eduardo assumiu 2 postos aqui em Camaquã, que os 2 estão praticamente fechados, né? Sim. E tá com um movimento excelente. Eu convidei ele, acho que janeiro, fevereiro, vamos gravar um podcast aí, porque é um empreendedor no mesmo ramo, né? O mesmo ramo, na mesma cidade, no mesmo endereço. E a concorrência, eu falo às vezes e penso que não sei no teu segmento que é peça, né? Estragou o caminhão, enfim, tem que consertar. Mas às vezes ela é mais abrangente também. Então tá em nós despertar que o cliente, vou te dar um exemplo. O cliente pode pensar, ou a família, né? A gente pinta a casa ou faz uma viagem? Entendi. Pinta a casa ou troca de carro? Então, fica do orçamento, né? Então, às vezes, a concorrência é mais abrangente. Então, é importante a gente estar ciente. Existe muita concorrência no meu ramo de autopeças e a gente concorre hoje com a internet, com Porto Alegre, né, que são os grandes centros, né, que é aqui do lado. Tu liga de manhã, de tarde, a peça tá na Fredes ali. Então a facilidade hoje é muito grande. Então tu não consegue, se tu não tiver um preço competitivo, tu não consegue acompanhar. Sim. Hoje é duas coisas que o preço tem que ser competitivo. Ninguém faz milagre, sempre falou, não. Ninguém faz milagre. E qualidade equivalente. Hoje não tem como sair fora de uma linha de produtos de mercado, né? O preço competitivo com a qualidade. Claro, é que nem tinta. Tinta é classificada hoje em prêmio, standard e econômica. Mas nós trabalhamos, por exemplo, em a Premium, as melhores marcas do Brasil. Não existe outra marca de um produto equivalente em qualidade que a gente não tem aqui. Mas nos 3 tipos, tem standard, tem econômica, porque tem as suas clientes para cada tipo de produto, né? É assim. E a peça também é assim, Jorge. Nesses 19 anos, quase 20 que eu estou trabalhando nesse ramo, mudou bastante o cenário, porque quando eu comecei lá em 2006, quando eu abri as portas, eu lembro bem que o pessoal sempre queria preço. Hoje não. Hoje mudou radicalmente. 80% que marca é a peça. Ah, pois é. Porque o que acontece? Tu coloca a peça lá, tu paga a mão de obra, tá? E tu fica empenhado com uma peça de má qualidade. Então, esses 20% que eu também tenho bem pouca também peça de qualidade mais baixa, que tem que ter também. Pouca quantidade. Porque é aquele cliente que está com dificuldade. E tu tem que ter também. Mas aquele cliente que está estruturado ou está um pouquinho melhor, sem dúvida. Liga lá para a Corpus Acessórios. Tá, eu quero um orçamento. Cara, que marca você... Depois que a gente manda o orçamento ali, por PDF ali, que marca é? Uma linha de montagem, é uma primeira linha. Por quê? Uma embreagem de um caminhão. Vou pegar um caminhão aí, um Volvo aí, um desses que o Matheus tem aí. Uma embreagem chegar a 5, 6 mil reais é barbada. Aí tu vai botar uma de 2.500. Ah, mas eu economizei 2.500, 3 mil. Economizou
Tese. Em tese. Qual é a durabilidade disso aí? Concordo. Aí tu vai baixar lá para fazer, tu vai gastar X, daqui uns dias tu vai ter que gastar de novo. Então, no meu ramo, assim, Jorge, foi um aprendizado isso. Para melhor. O pessoal hoje, ele prima pela qualidade do produto. Porque como o caminhão é um veículo pesado, o carro até aceita mais, porque é um veículo leve. O caminhão... E a mão de obra tem um valor mais elevado. Valor elevado. E o que o caminhão é para quê? É para carga. É para carga. O caminhão não é para andar vazio. Tu tem os teus caminhões lá, para eles ir vazio só para buscar. Depois eles vêm acocado de ferro, de tinta, do que, né? Então, tu tem que ter mais qualidade. Então, mudou esse cenário aí da qualidade, mudou muito. Sim. Para melhor. Não, mas ótimo, Leandro, continua. Quais que tu considera assim teus pontos fortes e quais teus pontos? Para esse eu não gosto de falar ponto fraco, a melhorar, né? O que tu, eu sou bom nisso, cara, eu teria que melhorar em tal coisa. Ponto forte, cara. Puxa vida, isso aí é a pergunta. O cara alto se... Ô Jorge, assim, fazendo uma reflexão, eu acho que, eu não sei se eu posso dizer como um ponto forte, mas desde ainda a fase adolescente, eu sou uma pessoa organizada na parte de lidar com dinheiro, com finanças. Certo. Não comprar mais do que aquilo que a gente pode. Sempre foi isso. Isso aí, não foi meu pai que me disse que tem que ser assim, mas eu acompanhei ele sendo assim. Eu sempre fui uma pessoa bastante econômica e eu sou uma pessoa bastante simples. Assim, eu nunca me iludi e não dou bola para status, que eu tenho que usar uma marca tal, que eu tenho que ter tal coisa, e eu nunca me impressionei com o que o Jorge ou o Caô vai ter. Não, eu tenho que cuidar do meu lado, se eu posso ter. Tô dando tu como exemplo, o Jorge comprou lá, sei lá, o carro tal, eu tenho que... Não, eu não estou preocupado, eu tenho que me preocupar comigo, com o meu negócio. O meu negócio é uma realidade, lá o do meu colega é outro. Uma vez um amigo meu me falou assim, Leandro, mas tu anda nesse carro aí, e o fulano ali, tu vê, ele paga aluguel, a empresa dele... São escolhas. Olha, escolha, cada um tem uma maneira de conduzir, né, e de enxergar, e não tem nada ruim nisso. Não, são escolhas, entendeu? Então, eu acho que, sei lá, uma qualidade, eu acho que ser organizado nas finanças e talvez, assim, como é que eu vou te falar também, que eu não aprendi, assim, porque eu perdi meu pai muito cedo, talvez eu peguei esse lado dele, esse lado... meu pai, eu ia com ele desde pequeno, ele ia lá olhar o mato lá, eu me lembro lá na fazenda do Jacaré, lá do seu... Eu tô no Longaray, falecido, né? Que nós compramos um mato lá, uma vez eu era pequeno. O pai ele dava uma volta e ele fazia a proposta. Então eu acho que a gente vendo aquela vivência ali, talvez eu tenha um ponto positivo, uma facilidade para comprar, para negociar. Não sei se essa é a palavra. Não, é isso aí. Eu não sei se é isso. E a gente... e ponto a melhorar muitos, né, Jorge? Isso aí... Tava falando pro Cauã aqui também, no bastidor aqui, uma coisa que eu sou engessado com essa parte tecnológica e informática, que eu já falei pra minha filha, esse ano 2026 a gente vai ter que dar uma melhorada nisso aí. Isso aí que o cara nunca gostei muito, mas não tem não gostar, tu tem que te adaptar. É necessário, tem que aprender. Entendeu? Essa parte da informática, tecnologia aí, eu tenho que dar uma reciclada, uma melhorada aí. Melhorar também, né, assim, tirar um pouco mais de tempo por ser apaixonado pelo que eu faço. Eu perco as horas, às vezes, ali no meu negócio ali, e ficar mais tempo com a família. Já chegou, olha a hora que tu chegou aí, o que tu tá fazendo? Mas vem pra casa. Então, eu tenho que pegar e melhorar nisso, Jorge. Já que até tocou na família, te cortar um pouquinho, uma das perguntas que eu iria te fazer, né? Como tu divide o teu tempo entre trabalho, família, saúde e lazer? O lazer,
Pra mim, eu bater uma bola, às vezes eu vou lá no pádel lá, dar umas raquetadas lá, jogando mal, mas se os amigos convidam os ruins, né? É. Eu vou também. E eu gosto de jogar um futebol e um pádel, às vezes eu vou lá. E uma coisa que eu gosto muito é pescar. Fazer uma carninha ali no mato, ali. Pegar o peixe é o lucro. É o lucro. É o lucro, é bom. Mas se não pegar também, esses dias eu fui, a gente foi 8h pouca da manhã, voltamos 6 horas, aquilo foi. Não pegava nem celular. Aí peguei umas traíras lá, foi bom demais, tive lucro. Não, ótimo, né? Pegamos 9 lá, tava muito bom. Fomos pra beira do açude, acampamos no mato lá. Eu, meu filho, meu gurizinho e um amigo e o filho dele. Então, e a família, Jorge, assim, o que que a gente, às vezes a gente faz algum passeio, né? Alguns passeios a gente faz assim, a gente não, por ter o privilégio de ter uma empresa, a gente tem o privilégio de poder escolher, às vezes, E sair 2, 3 dias, sair 5. Então a gente não tira uma férias assim, uma férias de 15 dias, de 20, não. Às vezes dá, a gente marca uma viagem lá, fica 5, 6 dias fora. tu nunca tirou férias? Não, de 30 dias nunca. Eu sempre tiro assim, às vezes, que nem agora a gente tem uma viagem para fazer para 7 dias. Então é assim, eu faço intercalo 2, 3 vezes no ano, De 7. ou de 5, ou de 13, a Ou gente de vai ali no 3. lugar, então Eu é, tô, eu tô eu, perguntando, só que eu eu não, nunca tirei. Eu, só que eu férias. não gosto de, a minha mulher gosta, então a gente vai, mas É. não que eu, 7 dias para mim é um parto, cara. É um parto. Não, tô te Agora, entendendo. a última que a gente fez assim, quando deu no 6º dia, eu disse, a gente jantou, né? A gente jantou esse. Vai, eu tô tão feliz que amanhã a gente vai embora. Aí ela assim, poxa, mas vai, eu tô assim numa. Cara, eu dormi de noite pouco. Eu fiquei até tarde olhando um programa, dormi pouco. No outro dia a gente tinha que às 9 horas sair, então eu tava faceiro que eu ia vir embora. Então, mas ela gosta, a gente também tem Não, que, tem que equilibrar. né? É, Mas o ideal é 3 dias no máximo. Isso aí é uma férias boa. Isso ótimo. aí é É. uma. Isso aí Não, é eu tenho um amigo meu, esse dia me perguntou, eu tenho ido também umas pescarias às vezes aí, como eu gosto, né? E aí as pessoas, vamos ter uma pescaria, precisamos de 3 dias. Um dia para instalar, um dia aí nós tínhamos pescar e no outro dia pra gente ir embora. ir embora de instalar. E eu disse pra ele, mas não dá pra ir numa tarde? Não dá pra ir Não numa dá pra tarde. dar. Pô, mas muito legal. É, Leandro, assim, ó, fazia. Eu ia te perguntar assim, sempre, qual o maior assim, desafio? De repente, até já falou que tu encontrou na tua caminhada profissional, na empresa, e como tu lidou com a situação. Qual o maior desafio? Eu tive nesses 20 e poucos anos. Jorge, eu tô trabalhando por conta. Claro, o acessório vai fazer 20, mas eu tinha oficina já e eu Isso. tinha meu barbearia. Eu tô há 29 anos. Mas sem sombra de dúvida, o meu maior desafio foi em 2017 e 2018. Sem sombra de dúvida. Tive um problema de saúde e que hoje eu sei que é uma colite linfática, uma inflamação assim que eu trato ela no intestino colite, Problema no CPF. no CPF. Eu comecei a tratar em Camaquã e não conseguiram identificar esse problema em 2000. Se eu tenho esse problema meu, na verdade é de infância, mas começou a se agravar mais e mais. E aí 2016 e 17 foram assim, ó, tive muito ruim, gastei bastante com exame aqui, com consulta, ir num médico e no outro. E aí, praticamente, um doutor aqui, amigo nosso, aí disse: olha, cara, procura Porto Alegre, não tem mais, não sei o que. Especialista, alguma coisa. Aí fui para Porto Alegre no final de 2018, já meio desenganado, assim. Eu sou um cara magrão, com 65 quilos, mas eu fui com uns 49 quilos. Bah, muita Já, diferença. muita diferença, né? Muito debilitado. Então eu passei 17, 18, assim, 16, 17, 18, assim, bastante ruim, assim. E aí fui para Porto Alegre e me baixaram lá e eu quase morri. E foi bem sério porque eu estava muito debilitado de vitaminas.
E aí identificaram lá, e aí comecei a fazer exame, fiquei baixado lá, e até que demoraram um pouco e identificaram, não tem uma doença grave, o que tu tem é uma sprue e colágeno linfático ali, tu tem que tratar isso aí. E o que que acontece assim, Jorge? Uma coisa, grosso modo, é tipo de uma inflamaçãozinha de um cabelinho assim, Sei. que ela inflama e desencadeia esse problema de perda de vitaminas. E daí eu deixei a minha empresa. Em princípio, eu pensei que pessoas, né, capacitadas e a coisa desgringolou, É. né? E quando eu voltei final de 2018, aí meio desazado, meu guri com 2 anos, meu guri ia fazer 2 anos meu guri 2 anos e meio. E lá no hospital eu não tive nenhuma crise assim de me apavorar e tal, a gente estava preocupado e a gente faz oração, né? Isso. E sempre não, tem que a gente não tá aqui, né? É. Não sabe o que vai passar. Mas quando eu voltei, aí 19, quando eu comecei a voltar para a empresa, mais no meio do ano, assim, para pegar o fio da meada, aí que a gente começou a ver que o troço não estava bem, a saúde da empresa não estava bem, e aí identificar, né, Sim. aquilo que foi uma coisa bastante dolorosa para mim, né, que aí tu começa a fazer uma identificação quieta, é uma É. investigação, Isso. porque tu não, como é que tu vai falar? Tu tem que saber, tu tem que ter prova, tu tem que ver, entendeu? E isso aí foi bastante doloroso para mim, né? Mas foi o maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi o meu problema de saúde, que eu quase Isso. perdi. E depois desse que eu consegui retomar, retomar a saúde da empresa Saiu da empresa. também, que ficou Abalou também. abalada, bastante abalada. Mas recuperamos, né? E hoje estamos com plena saúde, né? E vontade para trabalhar. Fizemos as trocas que tinha que fazer, Certo. né? Que sempre também é uma empresa, às vezes tu trocar 3 funcionários-chave, chave, não é funcionário que faz uma entrega ali, que não É. seja importante, longe disso, todos são importantes, Certo. mas tem uma parte financeira que ela é fundamental, É. né? E quando tu perde tudo isso, né? Tu tem que te reestruturar, né? E mas é aprendizado, daí depois tu procura mecanismos para identificação, né, para não passar por aquilo de novo, Isso. né? Que hoje a gente tem ferramenta para isso, né? E a minha filha está dentro desse processo, que aí quando eu descobri e comecei a investigar, eu procurei ela. Disse, olha, está acontecendo isso, e eu não falei nada para ninguém ainda. E eu vou precisar de ti. Tu vai embora para Camaquã para me ajudar. E ela trabalhava, pai, mas eu tô bem aqui agora, e eu terminei, concluí a minha administração. Eu digo, não, mas eu preciso. É teu também, né? Eu Isso. passei por isso, então a gente. E ela topou, veio ela, meu genro, né? A gente trabalha lá e tô muito feliz com Que o que tá bom. acontecendo, né? Talvez aconteceu isso para ela vir, né? É. Também, né? E é bastante satisfatório o que está acontecendo no nosso crescimento, né? Degrau a degrau sempre, né? E trabalhar, não tem muita ciência. Às vezes uma pessoa, mas tu é um cara esperto para negócio. Eu digo, não é esperto. É trabalho, é horas de trabalho. É trabalhar. É. Trabalhar e procurar fazer o que tem que se fazer. Nada de diferente. Eu não sou mais esperto, mais inteligente. Tem gente muito mais, até que trabalha aqui comigo lá, que é muito mais inteligente que eu e me ensina. Certo. A ciência, se existe uma ciência, é trabalhar mais horas. Não existe uma ciência assim que, esse cara é. Se fosse, todos inteligentes botavam um negócio, dava É. certo. É verdade. Então não é por aí a coisa. É. Porque aí quando o cara te diz que tu é esperto para negócio, ele te tira todo aquele trabalho que tu passou, aquela dedicação, aquelas horas. É.
Então, às vezes, quando a gente começou lá, eu ia 5 horas da manhã, que eu tinha a barbearia, tá o Joilson ali. Eu ia 4h30, 5 horas para lá, eu montava todos os pedidinhos, digitava, mandava por e-mail para 5, 6 fornecedores para cotar. 7h30 estava tudo ali pronto. Aí lá para as 9 horas, 10 horas me retornava, eu via, eu pegava desse, eu pegava isso aqui, aí do Jorge eu pegava outro, do Caô, é assim que eu fazia. Então, a gente trabalhava ali 15, 16 horas por dia, tranquilamente, né, envolvido, né? Certo. Claro que a porta não está aberta, mas o Sim, envolvimento o trabalho interno, antes, né? né? Interno. E hoje não é diferente. Não se trabalha essas horas todas, mas 10 horas, 11 horas é normal. É normal, isso é normal. Aí, às vezes eu te falo, mas é 9 horas, chegou, tava lá trabalhando, entendeu? Mas com muito gosto. Não, Isso daí não é uma queixa, isso é muito gosto. Leandro, assim, ó, estamos chegando pro final. Qual o teu maior sonho? Eu já sou um cara realizado com a minha empresa. Já sou um cara. Olha, se tu falar em sonho, eu acho que é ver meus filhos bem sucedido como pessoas. Concorda? Como pessoas. Como pessoas de bem. Eles ser reconhecidos assim como a maior presente que eles podem me dar, o sonho é assim, é alguém enxergar eles, o teu filho é uma pessoa de bem, ele é trabalhador, é uma pessoa honesta, isso aí, para mim, eu já estou realizado na minha vida, porque eu nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria de um 40 metros quadrados. Hoje a gente tem ali 982 metros na Corbis ali. Sim. Né? Empresa, prédio próprio, pago, consegui pagar, né? Uma conquista, por muitos anos, com bastante dificuldade, mas a gente pagou. Então, nem no meu melhor sonho, Jorge, eu poderia imaginar de um 4x10, 40 metros quadrados, que depois eu fui espichando pro lado. E tu sabe, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa. Tu não sabe onde é que vai parar. E aí tu precisa de um espacinho, tu vai ali e faz um puxado. Isso, vai ampliando. Né? Vai ampliando, entendeu? E então eu já sou um cara assim que eu sou realizado profissionalmente, porque nos meus melhores sonhos, claro que a gente sonha alto, mas eu não podia imaginar em chegar de 40 metros para 980. Sim. Então não tenho assim, eu sou um cara muito grato, muito feliz já com o que eu tenho, que a gente conseguiu ter o privilégio de trabalhar por conta, ser proprietário, dar emprego para hoje 18 pessoas. 18 pessoas. Gerar renda. Sim. Né? Eu sou um privilegiado. Muito bem. Leandro, assim, o que tu gostaria, de repente, alguma coisa que eu não te perguntei, tu gostaria de ter falado, ou também assim, que dica tu diria agora para quem vai nos assistir, que tu acha importante frisar para quem ou já está empreendendo, ou quer iniciar a empreender, quer iniciar uma empresa? Tem alguma dica? E também alguma coisa que eu não te perguntei, tu gostaria de falar aí? Olha, Jorge, tu sabe que não tem uma ciência para dar certo. Uma ciência não tem. Pode ter certeza que tem várias coisas para dar errado que tem. Mas se eu fosse deixar uma mensagem assim para as pessoas que estão iniciando, que começaram há pouco, se tu quer dar certo como empreendedor, tu pode ter certeza, tu tem que trabalhar em envolvimento no mínimo 15 horas por dia. Alguém um dia me disse, mas tu é louco, como é que tu vai trabalhar? Não tem outra forma. A menos que tu tenha muito recurso, que aí tu pode, com o recurso, tu abre dentro das 8 horas, tu contrata funcionário para tudo. Mas quando tu tem que bater o escanteio e cabecear na área, como eu iniciei, eu era o financeiro, eu fazia as compras, no horário do meio-dia eu ia no correio, ou ia no banco, porque naquela época eu ia no banco pagar boleto, eu tinha o horário do meio-dia para almoçar e ir no banco. Às vezes em 2 bancos. Às vezes o meu almoço era 15 minutos. Era eu e mais um funcionário. O Joilson, esse que eu tenho extrema gratidão, que trabalha comigo, que está comigo a Deus dos 13.
Ele vai fazer agora, dia 10 de janeiro, 36 anos. Então, faz 23 anos que ele tá comigo. Pra tu ver que a Corpus vai fazer 20 o Vai ano que fazer vem, 20 ele já e ele tá. tá 23 comigo. É, Então, isso é uma pessoa que, com esse desafio que eu tive em 2018, que eu te falei, foi fundamental. Claro que Deus nos dá força, a gente faz a nossa parte, mas tem uma coisa que ele me falou que me marcou muito. Esse rapaz, que ele disse sim. Depois eu contei toda a verdade pra ele, disse, olha, se nós começamos naquele galpãozinho ali, hoje nós temos tudo isso aqui, vamos recomeçar. E tu tem crédito? bah, Tu falou que tá difícil aqui e aqui, mas tu tem crédito, nós temos tudo isso aqui. Se precisar, tu pode até baixar meu salário, ele falou. Isso aí é uma coisa que eu vou levar também. é. Hoje ele é meu gerente lá, ele é meu braço direito, e ele é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Eu sempre digo assim, se meus filhos for o que ele for, Não, que é. Como é que é o nome dele? Joilson, Joilson. Eu vou te fazer uma visita uma hora e eu vou conhecer ele. vai Quero fazer, conhecer. Eu te vou fazer ter um- a maior satisfação em te apresentar essa pessoa especial que é Sim, na minha vida e fundamental na Corpus Acessórios. certo. A Corpus Acessórios deu certo muito, mas muito por causa dele. É uma pessoa batalhadora, honesta e de princípios. Bah, que bacana. Quem tiver a felicidade de ter um Joilson dentro da empresa, dificilmente vai dar errado. Eu tive esse privilégio de ter uma pessoa dessas aí. Se uma empresa que iniciar e tiver um colaborador desse naipe aí, certamente não vai dar errado. Ótimo, é. E a mensagem é essa, Jorge. Se alguém for começar, é muita transpiração. A gente tem Sim. que bater escanteio e cabecear na área, né? E não ter hora para trabalhar, né? Não ter horário para almoçar ou para dormir. Muitas vezes tu vai dormir tarde e acordar cedo, mas é o preço que se paga para dar certo. Porque se eu disser para ti o que deu certo para mim, para uma outra pessoa pode não dar. É. Mas certamente se ele trabalhar, porque trabalhar 14, 15 horas é um dia a mais que o outro. Se o cara trabalhou 25 dias no mês, se ele trabalhar esse horário, ele vai trabalhar 50. Ele já está na frente. Já tá na frente. Já está na frente. Então é uma coisa matemática. Matemática, é. Não tem muita ciência, é só somar. O cara trabalha 15, o outro trabalha 8, dentro do horário, a possibilidade de dar certo é muito maior. Mas como é que tu vai trabalhar 8 horas se o comércio fecha? Não, aí tu tem o envolvimento do antes e do depois. Isso. Do antes e do depois. É. Né? E muitas vezes tu vai para casa com trabalho. E com a tua cabeça. Leva junto pensando, vai trabalhando. É. Né? Tu vai às vezes deitar meia-noite, 1 hora, mas tu tá com a tua cabeça lá na empresa. Amanhã eu tenho que resolver isso. Isso. Amanhã eu tenho que fazer. Aconteceu, Jorge, para mim poder vender, de eu embarcar no carro, o cara tá empenhado com o caminhão quebrado, eu não tinha peça, e o cara, eu só te compraria se a peça chegasse hoje ainda. 10 horas da manhã o cara me falar. Eu digo, embarcava no meu carro, num golzinho que eu tinha, ia pra Porto Alegre, buscava, 3 horas da tarde tá de volta. 2 horas. Porque eu tenho uma carga agendada assim lá no porto. E aí eu saía correndo, carro, pronto, abastecia lá. Então, eu fiz algumas viagens dessas de bate-volta. Sim. E às vezes tu chegava no distribuidor, o distribuidor tinha a peça, chegava lá, não era, eu levava às vezes a velha para comparar. Isso. Não era exatamente aquela. Aí tu tinha que sair garimpar lá. E aí tu ligava pro cliente, cara, eu fiquei de estar às 3 aí, não tem, é 3 horas eu tô procurando. Eles chegavam às 7, 8 horas da noite aí. Às vezes saía 6 horas da manhã daqui, 7 horas, porque 8h30, 9 horas lá, tava lá na frente lá do distribuidor lá, cara. Virava e vinha embora. Então é essas horas aí. Se eu fosse dar uma dica para alguém, é matemática. É matemática, é trabalhar. Mais horas de trabalho. Horas de trabalho e
e a economia, né? Tu tem que ser uma pessoa, porque é outra coisa matemática, tu gastar mais do que tu pode, né? Tu tem que pensar na empresa. Eu sempre pensei na empresa, eu nunca pensei no meu lado lá. Minha mulher sempre fala, tu deu certo por causa... Não, eu nunca pensei, eu tenho que melhorar de carro. Não, eu tenho que primeiro ter a mercadoria. Eu tenho que ter o produto. Se eu tiver o produto, dali sai. Isso. Eu não posso ficar sem empresa forte, né? É isso aí. Muito bem. Lembrando, estou aqui com o Leandro Corpus, do Corpus Acessórios, e também sócio da empresa Cunhados Material Elétrico. Lá no Instagram, @Corpus Acessórios e também @Cunhados2021. Também Center Tintas, @Center Tintas Camaquã, Centeraço, @Centeraco Oficial, Center Mix, @CenterMix_oficial, Clip, Livraria Center, @clip.camaquã e @podcast CPF CNPJ tudo junto. Nos siga na rede social, é importante para esse nosso projeto. E também no marketing digital, Tauan, Pulse Consultoria. Estamos chegando ao final do podcast. Eu quero te agradecer, Leandro, pelo teu tempo. E excelente a tua história, isso que eu sou apaixonado por essa história empreendedora e parabenizo pela essa característica empreendedora e também por ser a pessoa, como tu é grata às pessoas que te ajudaram. Parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por dispor teu tempo, com certeza te conheci um pouco mais hoje. Eu também, Jorge, te agradeço pela oportunidade de contar a minha história, a história da Corpus Acessórios, né? E tu é uma pessoa inspiradora também, que eu também uma das pessoas que eu sou grato, porque é a nossa primeira conversa que eu conversei contigo mesmo sobre saber se eu estava indo no caminho ou não, na mesma hora tu se predispôs, então isso daí tu pode ter certeza que tu é uma pessoa diferenciada e tu tá onde é que tá, não é por acaso. Porque Obrigado. eu acho que nós temos muito a aprender e muito a dar. E quando uma pessoa chega, como eu cheguei em ti, porque existe muito esse negócio em algumas pessoas, do medo de falar, de como lidar, ou de como é que eu faço aqui. E não tem nada a ver. Tu expor, olha, cara, eu trabalho assim, 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 e a pessoa vai avaliar aquilo ali. Né? Às vezes a pessoa não vai seguir. No meu caso contigo, eu tinha algumas coisas, mais pontos positivos. Isso, né? Que nós trocamos ideia. Né? E eu fiquei contente porque eu não estava tão errado naquilo que a gente estava lidando. E me clareou a mente para outras coisas. Pô, eu vou ter que ver melhor o custo operacional. Eu vou ter que ver um pouquinho mais as despesas, mais minuciosa. Falamos sobre imposto. Então, talvez tu não lembre, porque a gente conversou bastante, mas como eu te procurei, eu lembro eu anotei numa agendinha que eu trouxe algumas coisas que eu queria saber de ti, né? E falamos sobre a vivência da empresa. Eu te agradeço também pela oportunidade de hoje e daquele 2019 ali que nós conversamos ali, que certamente me auxiliou muito. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E pelo teu trabalho, pelo empreendedorismo, né? Que hoje tem a Nádia, tem a tua filha, tem o Matheus lá, Pamela, né? E tá dando muito certo. E não é por acaso. Obrigado. É trabalho. Obrigado. Sucesso. Sucesso para ti e a família, tá? Tudo de bom. Obrigado, Jorge. Deus abençoe. Amém.